Quais são as 3 competências que um gestor de vendas precisa ter? Eu já vou de cara dizer quais são e depois a gente destrincha. Mas a primeira coisa é assim, olha, são competências que qualquer gestor precisa ter. Por um acaso de vendas também. A primeira delas, recrutar bem. Você precisa ter uma equipe de ponta para te apoiar nos resultados que você precisa entregar. Ponto. 2, capacitar muito bem essas pessoas. Ah, mas eu não sou instrutor. Ah, mas eu não sei. Não importa, a responsabilidade é sua. Se você vai contratar um treinamento externo ou não, é um outro problema. Mas você é o responsável por capacitar as pessoas que estão trabalhando com você. 3, gerenciar bem. A gente vai falar um pouco dos indicadores e das coisas que fazem com que você ou te apoiam no gerenciar bem. Vamos destrinchar primeiro o recrutar. Recrutar não é uma tarefa fácil para ninguém, mas recrutar vendedor é mais difícil ainda, acredita em mim. Basicamente por 3 motivos, né? O primeiro é porque essas pessoas elas não são formadas numa faculdade específica. Você não vai lá, faculdade de vendas, não tem. Então o que você tem dificuldade de cara? De você não encontrar, onde eu vou buscar? Porque se eu precisar de um programador, eu vou numa faculdade de análise de sistemas, de computação. Se eu precisar de um financeiro, eu sei onde buscar, num profissional de marketing. Eu sempre falo, né? Dentistas são formados em odonto, médicos são formados em medicina. Vendedores, quando eu estou com uma sala com 200 pessoas, eu peço isso. Eu falo, quem é que é vendedor? 90%. Eu falo, legal, então faz o seguinte agora, todo mundo vai falar ao mesmo tempo qual foi o curso onde você se formou na faculdade. Já as pessoas, né? Por quê? Porque tem administrador, economista, matemático, físico, biólogo, tem de tudo. Os profissionais de vendas são formados em muitas coisas, simplesmente pelo fato de você não ter uma formação, uma educação formal em vendas, né, com graduação. Em primeiro lugar, então, você já não tem onde buscar lá na origem. 2, o profissional, uma pessoa quando está na sua adolescência, você não pega uma pessoa de 14 anos, conversa com ela e fala assim, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser vendedor. Não, muito difícil. Ah, quer ser um monte de coisa, engenheiro, médico, advogado, etc., mas não quer ser vendedor. E por quê? Porque a profissão de vendas, no Brasil principalmente, ela é muito deteriorada, né? Ela é muito desconsiderada, assim. Parece que a pessoa que caiu em vendas é porque não deu certo em nenhum outro lugar. E o pior, quando você pergunta para vendedores bem-sucedidos, eu me considero um deles, e você pergunta, como é que você caiu em vendas? Foi meio sem querer mesmo. Ah, meu chefe falou, cara, eu acho que você tem aí um perfil comercial, você não quer ir para vendas? Aí eu, não, né? Nunca pensei. Aí acaba indo para vendas e às vezes dá certo, muitas vezes dá certo. Então, é difícil recrutar. E o terceiro aspecto é porque, como você não tem a fonte, né, e quando a pessoa é mais experiente, é muito difícil de você identificar o perfil. O vendedor, se você fizer análise de perfil, né, de profissionais, você tem um extremo que é o de procedimento e o outro extremo que é de criação. O extremamente criativo e o extremamente de procedimento. Aqui é mais indisciplinado, mais criação, mais zen, um monte de características. Para cá é um cara bitolado, né, com processo, né, com disciplina, etc. Tal. O vendedor, ele não se encaixa exatamente em nenhuma dessas 2 pontas, ele fica meio que no meio. E você vai se surpreender que uma das profissões que mais se assemelham com o vendedor é o advogado, né, que é uma pessoa que tem que ser de procedimento, não pode perder uma audiência, uma data, né, não pode perder os compromissos como advogado, nem para ele nem para o cliente dele, e ao mesmo tempo ele tem que ser criativo, porque um problema se apresenta, ele tem que estudar esse problema, avaliar e criar alternativas, soluções para aquele problema do cliente. Quanto mais criativo ele for em encontrar as soluções, melhor advogado ele é. Então, é um perfil meio que entre criativo e entre procedimento. Você fala, pô, mas... E a gente tem preconceito, acha que, por exemplo, sei lá, o criativo é mais legal. Se eu fizer uma dinâmica de grupo no recrutamento, falar quem é criativo, todo mundo levanta a mão. Mas não necessariamente, os 2 são importantes. A pessoa de procedimento é fundamental. Você não vai querer um piloto de Boeing que seja criativo, né? Atenção, senhoras e senhores passageiros, estamos nos aproximando do aeroporto Kennedy, em Nova York. Eu gostaria que vocês apertassem o cinto, porque eu vou pousar de um jeito novo. Você quer o cara mais bitolado do mundo pilotando aquele Boeing, o cara de procedimento. Então esses são os 3 fatores que dificultam muito você recrutar um profissional de vendas. A segunda coisa é capacitar. Ah, mas eu não sou instrutor, como eu falei, não tem problema. Você é o responsável por fazer uma grade, digamos assim, de formação para essa pessoa que vai trabalhar com você em vendas. O que ela precisa saber? Vai ser uma pessoa com característica mais de adquirir novos clientes? Vai ser uma pessoa que vai cuidar da base de clientes atual? Vai ser uma pessoa que vai ser especialista numa linha de produto A, B ou C. Então você precisa formar essa pessoa para que ela exerça melhor essa função em vendas. Fora as coisas que são genéricas de vendas. É um bom negociador? Sabe apresentar bem
se apresentar bem para um cliente, estruturar uma ideia, você consegue saber exatamente aonde você está no processo de vendas, você conhece as fases do processo de vendas, sabe onde você está e exatamente aquilo que você tem que fazer. Então, quer dizer, tem várias coisas na formação de um vendedor que são fundamentais. Vou dar um outro exemplo. Você sabe usar as tecnologias, todas elas que estão disponíveis, principalmente pós-pandemia, ou seja, que o remoto, o tecnológico, é isso aqui que a gente está fazendo aqui agora, é muito mais comum. Você tem habilidade em uso de ferramentas de tecnologia, em ferramentas de webinar, em ferramentas de reunião remota, nas ferramentas de apresentação remota, no CRM de você utilizar aonde você estiver, vai precisar. Então, tecnologia. Então, você tem muitos skills, né, e muitos aprendizados que você precisa, as habilidades que você precisa desenvolver para esse profissional de vendas. É muito importante que você tenha isso na cabeça e principalmente que saiba o que é importante essa pessoa aprender. Portanto, educar é sua responsabilidade também. E por último, não menos importante, gerenciar. Não menos importante. Fundamental. Então, um gestor de vendas, ele precisa saber gerenciar um time que, olha, eu vou te falar, eles não são os mais disciplinados do mundo, os vendedores. A gente sempre diz que vendedor é um ser gasoso, ocupa o espaço que tiver no ambiente. Então, se você não for uma pessoa que, de fato, gerencia essa equipe de vendas, principalmente quando você não recrutou. Eu, por exemplo, em posições executivas, às vezes eu chegava no emprego novo, e nesse emprego eu já era um diretor, um vice-presidente. O que acontecia? Eu pegava uma equipe que estava lá, equipe experiente, que está na empresa às vezes há 10 anos, 8 anos, eventualmente com várias dessas pessoas, imaginando que elas seriam promovidas, né, para diretor, por exemplo, e aí eu chego lá, do nada. Então eu vou ter que conquistar essas pessoas, eu vou ter que entender essas pessoas, é complexo. Então o gerenciar é fundamental. Agora, o que neutraliza muito o gerenciar, que é muito legal? Sei lá, eu adoro essa frase, uso há muito tempo, aprendi na Microsoft, que é Metrics Drive Behavior, ou seja, métrica direciona o comportamento. Se você tem claros quais são os objetivos da empresa, da sua área e das pessoas. Claro. O cara acorda de manhã, você perguntar para ele ainda hipnotizado, meio dormindo, ele responde quais são os 5 principais objetivos dele para esse ano. Então tem que ter muito claro quais são os objetivos. Importante também, quais são as métricas ou indicadores? O que vai ser medido? Tudo bem, você fala vendedor é fácil, me fala quanto você vendeu. Ah, você tem que vender 100 mil reais esse mês. Vendeu 90, fez 90% da cota. Entendi. Não é só isso. Senão você está gerenciando mal. Então assim, você precisa gerenciar o entorno, as coisas que fazem com que ele atinja o resultado. E na média é legal você medir processo, né? Então, por exemplo, para que essa pessoa venda, ela precisa ter gerado tantos leads, tantos interessados. Ah, não, isso é para marketing. Tá bom. Às vezes a estrutura da sua empresa permite que o vendedor fique só esperando vir um lead lá do marketing, pega esse lead, aí ainda assim ele vai ter que visitar ou se reunir, tanto faz se é remoto ou presencial, vai ter que preparar o entendimento do problema do cliente, vai ter que eventualmente envolver pessoas para complementar isso, né? Pessoas que estejam envolvidas no processo, né? Um engenheiro, um técnico especialista para, né, compor a solução para esse cliente, vai ter que elaborar uma proposta e aí depois vai ter que tocar o fechamento dessa oportunidade e aí sim converter. Então quer dizer, eu posso medir essa pessoa de vários jeitos, né? Ou seja, quantas reuniões você fez esse mês com clientes para apresentar a empresa, quantas propostas você emitiu, quantos negócios você fechou. Quantos negócios você fechou com clientes novos? Quantos negócios você fechou com clientes da base? Quanto % do portfólio nosso tem cada cliente seu? Por exemplo, eu tenho 3 linhas de produto e meu cliente tem só um produto meu. Por que não comprou os outros 2? Porque o vendedor não está fazendo um bom trabalho de cross-selling. Então você vê que tem vários... Mas esse é o coração da coisa. É você ter a consciência de que você precisa ter os indicadores e os objetivos muito bem definidos para você poder gerenciar bem. E aí sim, tem mais um monte de outras coisas importantes, que é a remuneração variável, que é o reconhecimento e premiação. São coisas que a gente vai falar em próximos vídeos, beleza? Espero que você tenha entendido bem, primeiro, quais são as 3 coisas, né, as 3 competências que um gestor de vendas precisa ter, as principais, né? Mas por que ele precisa ter essas competências? Espero que tenha sido útil. Tá bom? Nos vemos em próximos vídeos. Até mais.